Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma coisa que eu fico curioso, assim, primeiro, a pessoa nasce psicopata, sim ou não? E se ela nasce, ou quais vivências que essa pessoa precisa ter para se tornar um serial killer, né? Porque eu acho que o serial killer ninguém nasce. Eu acho que deve ter algum processo que essa cabeça toma um impacto que vai transformar nesse tipo de fantasia lá na frente, não? Tem um monte de contextos aí. Vamos lá. Vai. Primeiro, o psicopata, a maioria dos criminosos não são psicopatas. Uhum. Os estudos mostram em torno de 30%, mesmo quando você pega os violentos e serial killers, tá? Então, o serial killer não necessariamente é psicopata? Não. Tá. Isso é um mito, né? Outra questão é que se descobriu há pouquíssimo tempo atrás. Em ciência, 5 anos é bebê, né? Se descobriu 5, 6 anos atrás que existe... Né? O psicopata ele tem 3 amigdalites diferenciadas dos não psicopatas. Essas amigdalites são atrofiadas e elas não respondem ao estímulo. Então, através de ressonância magnética, o estímulo é o quê? Botar um filme, botar uma cena de... Então, se colocar isso na nossa cabecinha aqui, né? Esperando vocês não serem psicopatas, que agora eu não sei mais, aí a gente vai reagir. Tem áreas do nosso cérebro que eles vão acender, né? Na ressonância. E no caso do psicopata, é como se elas estivessem desligadas. Mas isso é um estudo muito novo. Então, eles estão avançando aí. Tem um cara chamado Adrian Raine, que é um cara que tem uma obra aí famosa, que é a Anatomia da Violência, né? E esse cara é um dos grandes estudiosos dessa descoberta aí, que é da neuropsicologia, tá? Então, aí muda tudo. Por que muda tudo? Muda até questão legal. Por exemplo, nós não podemos, no Brasil, diagnosticar uma pessoa com psicopatia se ela tiver menos de 18 anos, tá? Mas, se agora se sabe que existe esse atrofiamento de algumas áreas partes do cérebro, né? Então, a gente vai ter que abrir esse espectro para poder estudar crianças. Então, nunca se estudou tão a fundo crianças, até por barreiras legais, tá? Por que é importante estudar isso? Para taxar alguém desde a tenra idade? Não, para a gente ver se consegue reverter de alguma forma, tá? Mesmo assim, o crime, o comportamento criminal, ele tem diversos fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, né? Então, a gente nunca pode estudar o comportamento criminal concentrado em um desses pontos, porque cada caso vai ser um caso. Existem diversos fatores e as diversas áreas. Então, por exemplo, alguém pode, sim, cometer um crime por uma lesão. Eles já descobriram, teve um caso aí de um serial killer que ele caiu de uma bicicleta e a partir daquele momento ele começou a matar. Ele não matava antes, não tinha problema antes. Então pode ser danos no cérebro, até questões de radiação ou alergia, tá? Pode mudar o comportamento e tornar, inclusive, comportamento violento, né? Tem as questões biológicas, típicas dos animais. Nós somos animais, né? Nós somos human beings, né? Seres humanos, mas somos animais, né? E aí sim a gente tem determinadas constituições das próprias espécimes. Por exemplo, uma espécime querendo ser melhor que a outra, essa competição biológica que existe entre as espécimes, até pela própria sobrevivência. O homem ele diferenciou isso um pouco, mas é o mesmo conteúdo, o mesmo contexto, né? Então sim, tem questões biológicas, tem questões sociais. Aí é importante a gente entender isso, porque muitas vezes se quer entender o comportamento criminal ou se explicar o crime concentrando, por exemplo, em questões sociais. Existem os fatores sociais, mas não é só isso que determina o comportamento criminal. Por exemplo, se eu achar que pobreza é o fator principal para a criminalidade, eu vou ter um problema aí. Porque depois eu encontro, por exemplo, casos como o da Suzane, que matou os pais lá. Então, eu não posso fechar, porque eu tenho que lidar com todos os fatores e as áreas de estudo, as ciências, elas vêm te explicar. Cada uma vai contribuir de uma maneira específica. E aí a gente tem que acabar que estudando, entendendo todas essas ciências, porque cada caso vai ser um caso.